o que é a nomofobia? Ou também você pode buscar na internet, dar uma pesquisada, no mobile. Em resumo, de uma maneira simples, tá? É um transtorno psicológico, ou seja, algo que acontece na nossa mente, em que se a gente perder o telefone, ou perder uma certa conexão, ou perder uma certa comunicação, normalmente aí aliada aos dispositivos móveis, a gente fica, vamos assim, angustiado, perdido. O que é que pode acontecer? Você pode ter uma crise de pânico devido a isso, ou até o inverso, uma crise de raiva, algo que possa remeter a você tomar atitudes que normalmente você não teria. Então a nomofobia vai da raiva ao medo, você ficar com receio que isso aconteça, ansiedade pensando no futuro sobre isso. Então a nomofobia, em resumo, é um pouco disso. Eu vou aqui te dar alguns detalhes de alguns pontos que podem também auxiliar nessa questão para a gente entender um pouquinho melhor esse fluxo, tá bom? Então, primeiro ponto, é um transtorno psicológico. Kleber, eu tenho, não sei se tenho. Transtorno psicológico, quem tem que dizer se você tem ou não, além de você mesmo, é um profissional especializado, é um psicólogo, um psiquiatra, algum especialista, ou seja, um médico, vamos dizer assim, que estudou a mente, um profissional que estudou a mente. Então você tem essas, vamos dizer assim, esse transtorno e quem é que cuida de todo esse ponto, vamos dizer assim, na nossa mente, psicólogo, psiquiatra. E isso é um transtorno. Além disso, a fobia em si, só voltar aqui uma, se você for procurar várias leituras, eu, além de ler, eu tenho um contexto que eu mesmo acredito que seja. Lógico, você vai ter como base. Mas a nomofobia diz que é se você ficar sem um aparelho móvel. Esse aparelho móvel pode ser sem um tablet ou sem um celular, qualquer dispositivo, vamos dizer assim, que seja mobile. Só que acredito que não é só isso. Você tem uma mistura de ficar sem internet ou sem comunicação. Então, na prática, você pode até estar com o celular, mas se ele não está com rede, ele não está com internet, ele não está com conexão, você pode ter a nomofobia por causa disso. Assim como se você perdeu o celular, se você teve algum problema, que aí existem diversos motivos para que aconteça de você estar nessa situação. Mas o nomofobia não é necessariamente a situação, é o que você sente depois disso, ou seja, ficou sem o aparelho. E aí? O termo em inglês é No Mobile Phone Phobia. Só para você ter uma referência, se você também quiser dar uma olhada, que, vamos dizer, por via de regra, é sem o aparelho móvel. Mas é uma fobia, no caso, fobia por não ter o equipamento. E tem essa relação. Além disso, como eu te mostrei, como eu te falei, pode gerar, ou seja, você tem a nomofobia, é isso aqui que ela é, e o que é que ela pode gerar fisicamente ou psicologicamente? Aflição, agonia, medo, crise de pânico, de raiva e outras. Pode até gerar outras fobias. Ou um conjunto delas. O importante é você entender aqui o que é, ter uma noção já disso e que, pelo que eu pesquisei, aí, lógico, os norte-americanos eles têm muito mais pesquisas voltadas para isso do que a gente aqui no Brasil. Mas já é dito que mais de 40%, se não me engano, das pessoas tem ou teve ou vai ter nomofobia. Então, assim, por base desse valor de algumas pesquisas que eu vi, era mais ou menos esse número. Algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas não é algo que, você tem um número exato. Porque transtorno psicológico você tem muita variação, e pessoas são pessoas, não tem como você dizer que uma é igual a outra, mas que existe uma certa tendência, vamos dizer, nessa era tecnológica, nessas, vamos dizer assim, pessoas que hoje, se tiverem, acho que 20 e poucos anos, já nasceram com o celular no berço, vamos dizer assim. Eu não. Eu nasci em uma época que, na minha família, a gente não tinha aparelho celular. Hoje em dia, a criança nasce e já tem. Lógico, não a criança, mas a família, tá? Ou seja, já existe uma certa conectividade maior do que alguns anos atrás. E quem é um pouco mais idoso, vamos assim, ou um pouco mais velho, vamos assim, ele pegou uma fase muito maior de não ter telefone celular. Então, por isso também, deixa eu colocar aqui,
A nomofobia ataca muito mais o público jovem. Jovem que eu digo, pela pesquisa que eu analisei, algumas delas, até uma certa faixa de uns 25, 28 anos, 30 anos, beirando. Esse público é o que é mais afetado, devido a, por exemplo, essa estrutura tecnológica. Então já entrou numa fase. A mesma coisa aqui. Se me perguntarem, Kleber, o que é que de tecnologia tinha ou teve na sua época? Eu vou dizer, eu nunca me vi sem carro. Nunca vi em uma rua que não tinha carro, que tinha carroça. Não, porque eu não vivi isso. As pessoas mais velhas viveram. Viveram diversas coisas, né? Então, cada época é uma época. A época de hoje, vamos em século 21, 22, 23, por aí vai, a gente vai ver muita coisa de fobia relacionada à tecnologia. Então, por isso é importante a gente entender aqui o que é a nomofobia, essa parte da fobia da mente, um transtorno psicológico voltado ao medo de não ter mais o telefone celular ou ficar sem comunicação. Essa é a ideia dessa fobia.